E aí, pessoal do Quizards, tudo certo? Olha, já pararam para pensar como a arte e a vida às vezes se misturam de um jeito que marca para sempre? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Essa pergunta, na verdade, é a chave para a gente entender a obra de um dos maiores poetas do simbolismo brasileiro. Bora nessa? Então, vem comigo, vamos mergulhar na história do Alfonso de Guimarães. Um cara que pegou uma dor imensa e transformou numa poesia que, nossa, atravessa gerações. Bom, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte: a gente vai falar um pouquinho sobre a vida do poeta, os temas que ele mais gostava de abordar, depois a gente vai analisar um poema super famoso dele e, claro, no final tem aquele quiz para a gente testar os conhecimentos. Combinado? Então, para começar, vamos entender o que aconteceu na vida dele, uma experiência pessoal que acabou assim definindo toda a obra do cara. Olha, a poesia do Alfonso de Guimarães, ela está totalmente ligada a um trauma pessoal, a morte precoce da prima e noiva dele, a Constança. E isso não foi só um evento triste, sabe? Foi o acontecimento que marcou a vida e a poesia dele. Foi dali, desse coração partido, que nasceram os versos. E claro, uma perda tão grande assim acabou pintando a obra dele com cores bem específicas, com temas que se repetem bastante. E o simbolismo, que era o movimento literário da época dele, casou perfeitamente com isso. Porque, pensa bem, o simbolismo não queria falar das coisas de forma direta, sabe? A ideia era usar símbolos, falar de sonhos, de mistério, para expressar emoções, tipo o que a gente vê nessa pintura aí, que tem toda essa atmosfera. Então, se a gente for olhar os poemas dele, o que a gente encontra? Basicamente, essa mistura de morte e luto com uma espiritualidade muito forte, uma religiosidade. E claro, sempre com aquela melancolia, aquele misticismo e a natureza funcionando como um espelho das emoções dele. É quase como um sonho triste, sabe? Ok, agora vem a parte que eu acho mais legal. Vamos ver como tudo isso funciona na prática. A gente vai analisar um dos sonetos mais famosos dele, para entender direitinho como ele constrói essa poesia. Saca só o começo do poema. Logo de cara, ele faz uma coisa sensacional. Ele dá sentimentos humanos para a natureza. É como se as árvores, os cinamomos, estivessem chorando por ela. O nome dessa figura de linguagem, para quem não lembra, é personificação. E não para por aí, não. A natureza inteira parece que está de luto. Até as estrelas conversam entre si, se sentindo insignificantes, tristes, como se tivessem perdido uma irmã mesmo. E a lua, então? Ela vira uma espécie de mãe carinhosa que dá um último abraço nela, um abraço de despedida. E aí o final do poema é de cortar o coração. O eu lírico, né, o poeta, vê seus sonhos de amor todos acabados. E para piorar, os arcanjos lá no céu olham para ela e perguntam, pensando nele: Ué, por que eles não vieram juntos? É aqui que a gente vê aquela ideia forte da espiritualidade dele. A morte não é vista como um fim, mas como uma passagem, uma transcendência para outro plano. Muito bem! Depois dessa análise, chegou a hora do nosso quiz. Bora testar o conhecimento? Vamos ver se estava todo mundo prestando atenção nos detalhes da vida e da poesia do Alfonsos. Primeira pergunta na tela, valendo. Qual foi o evento trágico que definiu a vida e a obra do Alfonsos de Guimarães? Isso mesmo, foi a morte prematura da sua noiva e prima, Constança. Essa dor foi a grande matéria-prima, a grande inspiração para a poesia dele. Vamos para a próxima? Qual é a figura de linguagem que o poeta mais usa para mostrar que a natureza também está de luto? Acertou quem disse personificação ou prosopopeia. É isso aí. Ele dá características humanas como chorar e sentir saudade para os elementos da natureza, como as árvores, as estrelas e a lua. E a terceira pergunta? Além daquela tristeza toda, da melancolia, da morte, qual é o outro tema super importante na poesia dele? Exatamente. Espiritualidade e religião. É só lembrar dos arcanjos lá no final do poema, né? Essa ideia de que existe algo além, a tal da transcendência, é fundamental na obra dele. Bom, pessoal, o mais incrível na poesia do Alfonso é justamente isso. Ele pega uma dor que era só dele, super pessoal, e consegue transformar em algo universal. Ele fala de um sentimento que, poxa, todo mundo em algum momento da vida vai sentir, que é o sentimento da perda. E, para a gente fechar, eu queria deixar uma pergunta para vocês pensarem. Que outras formas de arte, sei lá, uma música, um filme, que vocês conhecem que também conseguem expressar essa saudade, essa perda, de um jeito que mexe com a gente? Deixa aí nos comentários que eu quero saber.
E claro, se ficou qualquer dúvida, pode mandar lá também que a gente responde. Bom, por hoje é isso. Espero que tenham curtido conhecer um pouco mais sobre o Alfonso de Guimarães. Se essa análise ajudou, já sabe, né? Segue o nosso canal, ativa o sininho para não perder nada e, claro, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. A gente se vê na próxima. Valeu!